projeto Patrimônio Imaterial, gostaria de lhe apresentar a cidade de Fortaleza, Ceará. O professor José Clodomir Freire, do Colégio Irmã Maria Montenegro, nos conduzirá nessa jornada. Vamos começar então com o Forte de Nossa Senhora de Assunção. Nós estamos aqui, de frente ao Forte de Nossa Senhora da Assunção, onde oficialmente foi fundada a cidade de Fortaleza. No entanto, o primeiro ciclo, a primeira tentativa de fundação da cidade, se fez ainda na Barra do Ceará, no antigo Fortim de São Tiago, que foi erguido por Pero Coelho em 1604. Logo em seguida, Martim Soares Moreno, depois do abandono do forte por Pero Coelho, Martim Soares Moreno, ele reergueria o seu forte no mesmo local do Fortim de São Tiago de Pero Coelho e o batizou de Forte de São Sebastião. Mas também abandonou esse forte e os holandeses, quando chegaram à Barra do Ceará, fizeram paz aos índios, mas num primeiro momento apenas. Depois os índios perceberam que o tratamento batávio não diferenciava do tratamento português e então trucidaram os ocupantes do forte. Quando os holandeses retornaram ao Ceará em 1649, com medo dos índios da Barra do Ceará, já não ergueram a fortificação lá. Trouxeram para cá, para onde é hoje a 10ª Região Militar, onde deram nome ao forte de Forte Xanambuco, numa homenagem ao comandante das Índias Ocidentais em Pernambuco, ao comandante do governo holandês em Pernambuco, o capitão Xanambuco. Quando, do fim da União Ibérica, que os portugueses retomaram o comando do forte, então o rebatizaram de Fortaleza de Nossa Senhora do Amparo e depois Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, como é hoje conhecido esse forte. Então, em torno dele, começa o desenvolvimento urbano dessa cidade. Atualmente um forte, ele também serviu como prisão depois da mal-sucedida Revolução Pernambucana de 1817. Nós estamos aqui ainda no forte da 10ª Região Militar, na prisão onde teria estado Bárbara de Alencar, matriarca da família Alencar, que participou aqui no Ceará da Revolução Pernambucana de 1817. Presa lá no Cariri, teria a Bárbara de Alencar sido trazida para essa fortificação e para esse local, que daqui a pouco nós vamos entrar e ver os rigores dessa prisão. E então a Bárbara de Alencar teria cumprido pena aqui por alguns dias. É realmente uma prisão. Todas as prisões, na verdade, elas são terríveis, mas a condição da prisão, o tamanho, a gente vai ver aqui, é realmente algo angustiante, né? Sem falar que a Bárbara de Alencar teria ficado presa aqui sem saber o paradeiro de irmãos e filhos que também foram presos, o que tornava a angústia maior ainda. Dizia-se que ao passar lá embaixo, se escutavam os murmúrios da Bárbara de Alencar na sua prisão. O compositor cearense Ednardo resolveu homenagear a Bárbara de Alencar com uma música chamada Passeio Público, em que ele diz: hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes do forte, escuto ganidos de morte. Vindos daquela janela, é Bárbara, eu tenho certeza. É Bárbara, eu sei que é ela, que de dentro da fortaleza, por seus filhos e irmãos, joga gemidos no ar. Que sonhos tão loucos foi Bárbara sonhar. Se deixe ficar por instante à sombra desse baobá, e virão fantasmas errantes de sonhos eternos falar. Amigo que desces a rua, não te assustes, não passes distante, procure entender o segredo desse peito sangrante. 7 anos depois da Revolução Pernambucana, em 1824, durante o reinado de Dom Pedro I, teve início a Confederação do Equador, movimento revolucionário que buscava a emancipação da região onde se encontram os estados de Ceará e Pernambuco. Como o professor irá explicar, o final desse movimento foi trágico. Bom, nós estamos aqui na Praça dos Mártires, aonde ocorreram os fuzilamentos da Confederação do Equador. Aqui foram fuzilados Padre Mororó, Pessoa Anta, Carapinima, Azevedo Bolão e Ibiapina, que foram membros do grande conselho que participou aqui da tomada do poder no Ceará durante a Confederação do Equador. O Ceará chegou a constituir um governo rebelde
presidido por Tristão Gonçalves de Alencar Aripe e tendo como vice José Félix de Azevedo Sá, comandante de armas Pereira Filgueiras, e o grande conselho era formado por essas figuras que a gente acabou de citar e que foram fuzilados aqui no passeio público. Essa praça, que como eu disse chama-se Praça dos Mártires, à época era chamada de Praça do Paiol, muito próximo aqui ao Forte, né? Essa praça, ela mudou o nome já durante o período da República, quando passou a chamar de Praça dos Mártires, em homenagem aos fuzilados da Confederação do Equador. Vamos passear um pouco por essa praça que tem tanta história. Fortaleza não é só feita de revoluções e revoltas. Vamos conhecer então o Mercado Central e os seus produtos típicos. Nós estamos aqui no Mercado Central de Fortaleza, cuja autorização para a sua construção data de 1809. Em 1814 ele é construído. E, a princípio, havia aqui a venda de carnes e de comida de uma forma geral. Em 1931, houve uma reforma e a proibição da venda de carnes, sendo agora o Mercado Central, na verdade, um centro de venda de artesanatos, né, que comidas típicas você ainda encontra, mas, sobretudo, um centro de venda de artesanatos. O tamanho do Mercado Central impressiona. Veja só. Vamos conhecer agora a Praça do Ferreira, praça histórica por dois motivos. Inicialmente, no final do século XIX e início do século XX, ela era um ponto de encontro de intelectuais da cidade. Porém, ela ficou mais conhecida por um terrível massacre, o Massacre das Crianças, em 1912, durante o período histórico conhecido como Primeira República. Nós estamos aqui na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, uma praça que tem muita história. Um local de encontro de intelectualidade, do povão que aqui fazia suas manifestações políticas, né? Foi nessa praça aqui, por exemplo, que nós tivemos em um dos quiosques do Mané Coco, né, no Café Java, a origem da chamada Padaria Espiritual, uma agremiação literária cearense que antecipou, vamos dizer assim, em 30 anos, o que foi o significado nacional da Semana de Arte Moderna, a construção de uma identidade cultural própria, né? E uma característica marcante da padaria espiritual, e que até hoje é uma característica do cearense, é exatamente a sua comicidade, é a veia cômica, o humor cearense que é tão conhecido no Brasil inteiro. Mas essa também é a Praça do Ferreira, o local onde aconteceu um dos episódios mais tristes da história do Ceará, conhecido como o Massacre das Crianças na Praça do Ferreira. Durante a campanha política de 1912, nós tivemos aqui esse episódio em que Nogueira Scioli, então governador do Ceará à época, ele mandou reprimir uma manifestação do candidato de oposição, Franco Rabelo. Quando Franco Rabelo anunciou a realização de um comício na praça, no dia 21 de janeiro de 1912, o Nogueira Scioli mandou um recado: se fizer, eu dissolvo a patas de cavalo, joga a polícia montada em cima. E então Franco Rabelo imaginou uma forma de realizar a manifestação e ao mesmo tempo inibir a repressão. E teve a ideia de colocar crianças à frente da manifestação, imaginando que ele não teria, o Nogueira Scioli, a coragem de reprimir, de jogar a cavalaria sobre as crianças. O que foi exatamente o que aconteceu. E então o episódio, embora haja uma polêmica histórica quanto ao número de mortes, ou até se haveria mesmo morte de crianças aqui, mas o fato é que o episódio é conhecido como o Massacre das Crianças na Praça do Ferreira, e no mesmo dia, 21 de janeiro
de 1912, o povo de Fortaleza cercou a casa de Nogueira Scioli e depois de 3 dias de combate nas ruas, depois o oligarca que foi então embora para o Rio de Janeiro e aqui no Ceará inaugura-se uma nova etapa da política, embora o aciolismo não tenha sido afastado definitivamente. Dizia-se que entre esse período, até os anos 30, nós teríamos no Ceará o aciolismo sem Nogueira Scioli. Vamos conhecer agora o Centro Cultural Dragão do Mar, que reúne em seu conjunto desde cinemas, um museu de arte moderna e até mesmo um planetário. Dê uma olhada. Estamos aqui no Centro Cultural Dragão do Mar, um centro de arte e cultura e que homenageia Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, também conhecido como Dragão do Mar, que liderou com José Napoleão a greve dos jangadeiros durante o processo de abolição da escravidão aqui no Ceará. O maior escritor romântico do Brasil, José de Alencar, nascido em 1829 e falecido em 1877, é natural de Messejana, atualmente um bairro de Fortaleza. Possivelmente sua maior criação literária foi Iracema. Sem sombra de dúvida, foi a que mais perdurou no imaginário nacional. Em 1965, foi inaugurada uma estátua em Fortaleza para homenagear o centenário da publicação de seu romance. O professor Márcio Machado Landim irá nos ajudar a compreender melhor. Veja. Estamos na Orla de Fortaleza, na beira-mar, para conhecer a estátua de Iracema, que foi criada em homenagem ao escritor José de Alencar, no seu centenário, em 1965, inaugurada pelo presidente Castelo Branco. Aqui retrata o ponto exato onde Iracema esperava por Martim Soares Moreno. Essa obra, ela retrata não só essa guerreira, mas também a vinda do homem branco com seu filho e o seu fiel cachorro em uma jangada, que é um dos símbolos da nossa cidade, essa jangada. Vale a pena também conhecer o local de nascimento e criação de José de Alencar. Atualmente o museu dedicado à vida e obra do autor. A casa onde José de Alencar foi criado não existe mais, porém, ainda podemos ver a sua fundação. Na antiga casa de Alencar, há uma sala dedicada inteiramente à reprodução artística de alguns de seus personagens, paisagens e cenas marcantes de seus principais livros. Além dessa reprodução artística que você acabou de ver, há uma série de quadros feita pelo artista plástico Descartes Gadelha, do romance Iracema. Observe bem, o artista contou a história do livro utilizando as gravuras como forma de narração. Não há nenhum diálogo, apenas a expressão e intenção do próprio artista. Praia do Futuro. Você a conhece? Ela fica ao leste de Fortaleza e é de uma beleza impressionante. Começamos esse vídeo com a vista do mar. Nada melhor para terminar do que o mar.